Você que é mãe, feliz Dia das Mães. E vamos juntos celebrar ao Senhor.
digno na minha vida, tu és Jesus, ó, eu sou teu. Yeah.
todo amor, fonte de toda paz, de toda sabedoria. Como nós precisamos de Ti, Senhor. Como nós precisamos, nós podemos dizer que o Senhor é santo. Viver como cidadãos dos céus nesse lugar. Vem, Senhor. Vem nos transforma, Senhor. Vem nos perdoa, Senhor, e nos leva a uma vida coerente com quem o Senhor é. Aquilo que os outros não podem ver, mas que o Senhor vê. Que o Senhor nos direcione, que o Senhor nos ame, que nós já sabemos que o Senhor nos ama, mas que esse amor reflita a outras pessoas. Obrigada, Senhor. Nós te rendemos todo louvor.
louvor e toda adoração. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz de Jesus a você, sua casa, sua família. Feliz Dia das Mães. Eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia, Ezequiel 34. Obrigado, Silvio. Nós estamos hoje na sexta mensagem dessa série sobre sermos uma igreja salutar, uma igreja que não apenas é saudável, mas que tem uma cultura de produzir saúde e de abençoar a sua comunidade de forma em que todos e todas desfrutem dessa ambiência saudável, dessa comunhão saudável. E ponto de partida dessa nossa reflexão tem sido a provocação a partir do livro Uma Igreja Chamada Tove. E especificamente hoje eu quero falar sobre falsas narrativas, que é o capítulo 4 desse livro. Eu não vou aqui pregar a respeito do capítulo do livro, né? Mas é o nosso start aqui na conversa de hoje, em que se estabelece nesse livro, nesse trecho do livro, uma discussão a respeito de uma atividade, de uma prática muito comum nas igrejas, não só nas igrejas americanas. O livro é escrito dentro de um contexto da realidade americana, mas também muito presente no nosso contexto brasileiro, que é quando pastores e líderes manipulam situações, distorcem as falas dos seus membros, especialmente dos membros que estão fazendo denúncias a respeito desses pastores e desses líderes, e criam falsas narrativas a respeito daquilo que está sendo dito. Então, se eu fosse dar um título para essa mensagem, seria Falsas Narrativas, Feridas Verdadeiras. Porque esse movimento, essa prática tão comum, gente, tão comum, eu já vivi isso, em que aquilo que é dito, aquilo que é denunciado, aquilo que é confrontado é absolutamente distorcido. É uma prática que não apenas esconde a verdade com o objetivo de preservar a reputação do pastor, do líder, da igreja, mas é algo também que, em certa medida, claro, ofende o evangelho, mas também mantém, reproduz, perpetua a violência. O ciclo de violência e de opressão, ele não é encerrado quando você esconde as coisas para debaixo do tapete com o objetivo de que a igreja continue com a reputação que ela tem na cidade, que o pastor continue com a reputação que ele tem na denominação. Essa atitude, o que ela acarreta é mais dor e mais violência para essas vítimas. Por isso que as feridas são verdadeiras, né? Então, e eu fiquei pensando que texto bíblico poderia nos aproximar dessa discussão, trazendo esse panorama e esse fundamento teológico e bíblico. E aí me veio o texto de Ezequiel, porque é algo muito comum nos nossos dias também. Provavelmente você já ouviu isso, não aqui, mas de outras pessoas ou em outras comunidades que você participou, que é sobre aquela alegação de que você não deve confrontar o seu pastor. Já viu isso? Não toque no ungido do Senhor. Sabe disso, né? Você tocar no ungido do Senhor, Deus vai mandar todas as pragas do Egito só na sua casa, né? Porque você não pode tocar no ungido do Senhor, você não pode falar do pastor, você não pode questionar o pastor, você não pode confrontar o erro do pastor. Quem você pensa que é? Então o pastor é essa pessoa quase que tem uma subdivindade, né? Ele é alguém que está completamente
distante de todo tipo de crítica. E aí, isso é fomentado, isso é feito, falado por aí com muita frequência. E não se engane, isso não é uma realidade apenas de igrejas neopentecostais, porque, aliás, a gente tem essa mania, né, de colocar tudo na culpa dos neopentecostais, né? Isso é uma realidade presente em igrejas de todos os tipos de denominação. E aí eu fico pensando, será mesmo que a gente não pode confrontar? Será que mesmo que vocês não podem me confrontar o Cacau, confrontar o pastor Milton? Será mesmo? Será que é esse tipo de relação que Deus pensa para a sua igreja, em que as pessoas não se aconselham, não se conversam, não apontam que o outro aquilo que ele está fazendo está agindo de forma equivocada, que aquilo não produz saúde, não produz vida, não abençoa? Será mesmo que a gente não pode tocar no ungido? O profeta Ezequiel, ele nos diz que pode, ou pelo menos ele fez isso. Ezequiel 34. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 24. Então recebi, Ezequiel 34, versículo 1. Então recebi esta mensagem do Senhor, filho do homem: profetize contra os pastores, os líderes de Israel. Transmita-lhes esta mensagem do Senhor soberano: que aflição os espera. Que aflição os espera, pastores que alimentam a si mesmos. Acaso os pastores não deveriam alimentar seu rebanho? Vocês bebem o leite, vestem-se com a lã e abatem os melhores animais, mas deixam seu rebanho passar fome. Não cuidaram das ovelhas fracas, não curaram os doentes, nem enfaixaram as que estavam feridas, não foram procurar os que se desgarraram e se perderam. Em vez disso, conduziram-nas com dureza e crueldade. Por não terem pastor, minhas ovelhas se espalharam e se tornaram presa fácil para qualquer animal selvagem. Andam sem rumo pelos montes e pelas colinas, por toda a face da terra, mas ninguém saiu para procurá-las. Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor soberano, vocês abandonaram o meu rebanho e o deixaram ser atacado por animais selvagens. E embora fossem meus pastores, não procuraram minhas ovelhas quando elas se perderam. Cuidaram de si mesmos e deixaram o rebanho passar fome. Portanto, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor soberano: agora considero esses pastores meus inimigos e os responsabilizarei pelo que aconteceu a meu rebanho. Não permitirei que continuem pastoreando o meu rebanho, que continuem alimentando a si mesmos. Livrarei meu rebanho de sua boca, minhas ovelhas não serão mais sua presa. Versículo 11. Pois assim diz o Senhor soberano: eu mesmo procurarei minhas ovelhas e as encontrarei. Serei como o pastor que busca o rebanho espalhado. Encontrarei minhas ovelhas e as livrarei de todos os lugares para onde foram espalhadas naquele dia de nuvens e escuridão. Eu as tirarei do meio dos povos e das nações e as trarei de volta para a sua terra. Eu as alimentarei nos montes de Israel, junto aos rios e em todos os lugares habitados. Sim, eu lhes darei bons pastos nas altas colinas de Israel. Elas se deitarão nos lugares agradáveis e se alimentarão nos pastos verdes das colinas. Eu mesmo cuidarei delas e lhes darei lugar para descansar, diz o Senhor soberano. Procurarei as perdidas que se desgarraram e as trarei de volta. Enfaixarei as ovelhas feridas e fortalecerei as fracas. Destruirei, porém, as ovelhas gordas e poderosas. Sim, eu as alimentarei, mas com juízo. Quanto a você, meu rebanho, assim diz o Senhor soberano, julgarei entre um animal e outro do rebanho e separarei as ovelhas dos bodes. Não lhes basta ficarem com os melhores pastos? Também precisam pisotear o resto?
Não lhes basta beberem água pura, também precisam enlamear o resto. Porque meu rebanho deve se alimentar dos pastos que vocês pisotearam e beber da água que vocês sujaram. Portanto, assim diz o Senhor soberano: certamente julgarei entre as ovelhas gordas e as magras, pois vocês, ovelhas gordas, empurraram, chifraram e não deram espaço para meu rebanho doente e faminto, até que o espalharam para terras distantes. Portanto, salvarei meu rebanho e ele não será mais maltratado. Julgarei entre um animal e outro do rebanho. Porei sobre as ovelhas um pastor, meu servo Davi, e ele as alimentará e será seu pastor. Eu, o Senhor, serei o seu Deus. Meu servo Davi será príncipe no meio do povo. Eu, o Senhor, falei. Vamos orar? Deus nosso Pai, graças te damos pela tua palavra, que o Senhor fale com todos e com cada um de nós, por meio do teu Espírito Santo. Consola-nos, conforta-nos, que eu não estrague nada do que o Senhor quer fazer, Senhor, que apesar de mim, a tua mensagem seja entendida e encontre terra fértil nessa manhã nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Dura essas palavras, né? Profetize contra os pastores. Voltando um pouquinho do contexto do texto de Ezequiel, né? O capítulo 32 e 33 está mostrando ali que nenhum poder terreno escapa do juízo de Deus. E que cada pessoa será responsabilizada por esses caminhos, porque eles não estavam ouvindo, obedecendo, aliás, eles estavam desprezando a mensagem de Ezequiel, que era tido ali como um atalaia, né? Esse vigia, esse mensageiro. No capítulo 34 que nós lemos, nós percebemos duras críticas aos pastores, fica muito evidente, que se alimentavam das ovelhas, mas que não cuidaram dessas ovelhas, não exerciam cuidado. Há uma promessa de que Deus mesmo se levantará como verdadeiro pastor desse povo. Há a promessa de um único pastor da linhagem de Davi, que apacentará o rebanho com justiça. Então há essa imagem messiânica poderosa, né, de cuidado, de restauração, de paz, de justiça para o rebanho. Ao julgamento contra as ovelhas gordas, né, que aqui são as ovelhas poderosas, ricas, com influência, que prejudicavam as fracas. Ezequiel 35 e 36 revela então esse juízo contra Edom por sua hostilidade, está anunciando ali a restauração de Israel, prometendo um novo coração e um novo espírito para que o povo viva em santidade, manifeste a fidelidade de Deus entre as nações. Mas esse trecho aqui do capítulo 34, que faz essa denúncia contra os líderes religiosos, que estão ocupados em apacentar a si mesmos, em proteger a si mesmos, em enriquecerem com a gordura das suas ovelhas. Ao mesmo tempo que é um texto duro, é também para nós um texto confrontador, profético, né? Porque confronta pastores que ferem, que abandonam e exploram as suas ovelhas, e de certa maneira se conecta com essa realidade das falsas narrativas que são utilizadas para proteger pastores, abusadores e silenciar vítimas. É um capítulo que traz a declaração de juízo e salvação. E o curioso é que a palavra pastor, ela aparece 16 vezes neste capítulo. Bastante, né? O pastor ali naquele contexto, ele também era uma metáfora para um tipo de rei, né? Alguém que tinha esse domínio sobre o povo, que exercia essa autoridade. E
considerava-se que o rei humano representava esse pastor divino que o havia colocado ali para liderar o povo. Então havia essas aproximações, né? Eu destaquei algumas coisas nesse texto, né? Essa frase do versículo 1, profetize contra os pastores. Ela por si já coloca por terra essa ideia de você não poder tocar no ungido do Senhor, né? É claro que aqui Ezequiel tá falando, Deus está falando por meio de Ezequiel, mas de certa maneira abre os nossos olhos para muitas das coisas que nós vemos por aí hoje em dia. Ai dos pastores de Israel que apacentam a si mesmo. As ovelhas que estavam doentes não foram curadas, as que estavam quebradas vocês não se importaram com aqueles feridos, com os mais fracos, com as ovelhas mais fracas. O versículo 4 na versão A Mensagem, em que há essa expressão aqui, né, que nós lemos, que ao invés de curar e de cuidar, as ovelhas foram conduzidas com dureza e crueldade. O Eugene Peterson na Mensagem ele diz o seguinte: vocês as ameaçam e atormentam. Vocês as ameaçam e atormentam. E o que acontece com ovelhas ameaçadas e atormentadas, né? Elas se espalham porque elas não têm pastor, elas ficam feridas. Elas perdem a confiança no seu pastor. E essa realidade, como eu disse, não só americana, mas brasileira, em que falsas narrativas são criadas com esse objetivo de proteger a reputação de pastor e de igreja, é um tormento. É um tormento. Essa semana, isso acontece com muita frequência, né? E essa semana aconteceu de novo. Uma pessoa me procurou nas redes sociais e ela me perguntou ali, quis saber sobre teologia e tal, e aí ela disse que se afastou da igreja porque ela foi estuprada na igreja. Sabe por quem? Por um pastor. Então, assim, isso é muito mais presente, real, do que a gente consegue imaginar. E tanto eu, Cacau, a gente lida com a internet, a gente recebe esse tipo de informação. De pessoas que perderam a confiança na igreja, perderam a confiança nos pastores, perderam a confiança em Jesus muitas vezes. Porque onde é que Jesus estava quando isso aconteceu? E aí, qual é a realidade dessas pessoas, dessas vítimas? É um completo esvaziamento da sua fala. Então ela denuncia e a fala da pessoa é colocada em questão, porque afinal de contas você não conhece aquela pessoa? Não, a pessoa é maluca, a pessoa reclama de tudo, aquela pessoa ela tem inveja do pastor, tem inveja do líder do grupo pequeno, tem inveja do ministro de louvor. Não dá ouvidos para essa pessoa não. Ela quer destruir a igreja, quer causar divisão. E a pessoa que é a vítima da história, silenciada fica, novamente violentada para que se preserve a figura, né? Para que se preserve a placa. Agora, sinceramente, pensa comigo, o que isso tem a ver com o Evangelho? Então, existe essa triste rota das falsas narrativas, né? No livro, por exemplo, há vários relatos de denúncias que foram completamente distorcidos por pastores e líderes, né? Denúncia de abuso de autoridade, denúncia de manipulação, denúncia de assédio sexual, entre tantos outros. Eu sei de um caso de uma grande igreja do Rio de Janeiro, de um pastor que eu tinha profunda admiração, que ele tinha um caso com a ministra do louvor, ele tinha um filho de quase 10 anos.
E a história foi sendo manipulada por muitos anos, até que em algum momento isso veio à tona. Então, é necessário pensarmos sobre isso, como de fato eu tenho dito, né? Como uma prevenção para a nossa comunidade, né? É uma comunidade que não vive essas realidades, graças a Deus, e que nós estamos olhando para frente, olhando para o futuro, sonhando igreja para o futuro, buscando nos protegermos desses males, que já diz o ditado que prevenir é melhor do que remediar, né? Então, isso é muito real, assim, né? Sempre, o livro tem uma citação: sempre que uma narrativa falsa é usada dentro da igreja, vítimas que apresentam alegações são feridas novamente. Então, esse tipo de manipulação que está invertendo os fatos, buscando descredibilizar, desacreditar a vítima, né? Proteger a instituição, o pastor. Gente, isso está muito distante do Evangelho. Isso está muito distante de Jesus. Isso está muito distante dos profetas. Muito distante. Então, isso aí, né, a reputação vale mais do que a verdade. Olha que absurdo. A reputação vale mais do que você trazer para a luz o que está sendo escondido. Então Ezequiel faz essas críticas contra os pastores que estão ali apacentando a si mesmo, negligenciando o cuidado. Isso é muito urgente. E é uma denúncia que vem do próprio Deus. Deus está dizendo por meio de Ezequiel contra aqueles pastores. Então, isso nos ensina que Deus não silencia, Ele não se silencia, Ele não protege os abusadores, Ele não ignora as feridas do rebanho. Pelo contrário, Deus promete cuidar Ele mesmo das ovelhas feridas, Ele mesmo. Então, essa cultura de bondade que é o nosso foco, o nosso objetivo, esse desejo de construirmos uma comunidade que, por ser salutar, saudável, promotora de saúde, ela promove bondade no meio do seu povo, começa com a verdade. Não há cura e transformação sem transformação de cultura sem verdade. Não há. E uma das coisas que chama a minha atenção nesse texto, né, que o texto ele apresenta dois grupos de pessoas, basicamente. A gente está trazendo os pastores para os líderes religiosos e as ovelhas para a membresia da igreja. Fazendo essa aproximação, tem dois grupos, que são os maus pastores e as más ovelhas, certo? Então tem os maus pastores e tem as más ovelhas. Agora, quem são os maus pastores? Primeiro, são aqueles que exploram o povo. Eles se alimentam, eles enriquecem com o suor do rebanho, com a gordura do rebanho. Aliás, eles consideram o rebanho sua própria propriedade. Já viu gente que fala assim: não, as minhas ovelhas, né? O rebanho é do Senhor. Nós somos co-pastores de Cristo. Como eu disse na última mensagem que eu preguei, citando o amigo pastor Carlos Bragantino, os pastores são o cão que late, que vai trazendo as ovelhas para o verdadeiro pastor, né? Então, quem explora o povo, mau pastor, que negligencia os fracos e feridos. Então, eles não cuidam dos vulneráveis, eles não olham pelas ovelhas fracas. São aqueles que também governam com dureza e tirania, que ameaçam, que atormentam, conduz com crueldade, com dureza. Aqueles que causam dispersão. Aliás, se o pastor seguir esses 3 passos anteriores, inevitavelmente ele vai causar dispersão no seu rebanho. A falta de cuidado com as ovelhas que se dispersam, né, que não... e acabam se tornando presas fáceis. Eu já conheci pastor que, assim, quando o membro da igreja começa a questionar
ou deixa de ser útil nas funções do domingo, ele simplesmente esquece esse membro, como se ele nem tivesse mais na igreja, como se ele nem mais existisse. E também aqueles que são omissos e egoístas. Versículo 8, né? Não procuraram minhas ovelhas quando elas se perderam, cuidaram de si mesmos e deixaram o rebanho passar fome. Esses são os maus pastores, líderes que se beneficiam da estrutura religiosa, que é formatada para protegê-los, que se beneficiam da estrutura comunitária, que não assumem a responsabilidade de cuidar de quem mais precisa. Eles personificam esse abuso de poder espiritual, né? E por isso Deus declara contra eles: considero esses pastores meus inimigos. Não são ungidos do Senhor coisa nenhuma, são inimigos de Deus. Isso é sério. Maus pastores são líderes religiosos abusivos, autoritários e autopromocionais, que se alimentam do rebanho, exploram, abandonam e manipulam. Então esses são os maus pastores. Agora, quem são as más ovelhas? Ovelhas egoístas, membros egoístas, contaminam o que os outros deveriam usufruir, né? É forte isso, né? Não lhes basta ficarem com os melhores pastos, vocês também precisam pisotear o resto. Você já está comendo do melhor, você precisa pisar no do outro, precisa contaminar a alma do outro. Então são membros e ovelhas egoístas. Aqui o texto fala sobre ovelhas gordas. Quem são esses membros, essas ovelhas gordas? Aqueles que têm mais poder, que têm influência, que têm recurso, grana, e agem com opressão, agem com violência contra as ovelhas mais fracas, mesmo que essas pessoas não exerçam nenhuma função de liderança na igreja. Elas só são influentes, muitas vezes. E também as ovelhas violentam, né? O texto fala que elas empurram e chifram as ovelhas fracas, atrapalhando o acesso delas à justiça e ao cuidado. Então, essas ovelhas simbolizam essa elite opressora que vive entre o povo de Deus, né? Que contribui com a injustiça e com a desigualdade, mesmo que elas não estejam ali formalmente ligadas a um tipo de liderança. Então, más ovelhas são membros poderosos que oprimem os mais fracos. E olha que interessante, recentemente saiu uma discussão nas redes sociais, porque tem muito pastor incomodado sobre esse tema, né? E tem pastor dizendo assim: agora tudo é abuso? Então não posso mais nem exortar, nem confrontar, nem disciplinar o membro da minha igreja? Tudo virou abuso? Não sei mais como é que eu falo com o Clésio, porque senão ele vai achar que eu estou sendo abusivo com ele. Tudo é abuso. E vem cá, vocês não estão se lembrando dos membros abusivos, né? Essa foi a discussão. Os membros que são abusivos com seus pastores. Perceba que no texto que nós lemos, as ovelhas abusivas são aquelas que abusam das outras ovelhas. O texto não está falando sobre ovelha que abusa do pastor, porque o pastor, gente, ele está numa posição privilegiada de autoridade. Não é sobre aqueles membros que confrontam o pastor, que questionam o pastor, e aí são taxados de rebeldes, de insubmissos, de pessoas que estão querendo causar divisão na igreja. O texto fala que as más ovelhas são aquelas que ferem as mais fracas. Quando o ambiente se torna tóxico na igreja, nem sempre são só os líderes que ferem. Os membros também se ferem uns aos outros, infelizmente. Então, existem membros que se tornam cúmplices dessa violência com o silêncio, com a pressão,
com desprezo daquilo que o outro está trazendo para ele. Então, esse texto nos alerta: Deus também julgará as ovelhas. E a cultura do reino não é feita de hierarquia de opressão. Quem oprime mais tem mais autoridade. Quem oprime mais tem mais proximidade de Deus. Não é assim que funciona no reino de Deus. A realidade do reino de Deus é de cuidado mútuo. Então, o Cacau, como nosso pastor aqui da comunidade, pastoreia a igreja, cuida da igreja e nós cuidamos dele. Cuidado mútuo. E assim uns com os outros, porque nós devemos zelar um pelo outro. E aí, nesse sentido, eu quero aplicar de 3 maneiras muito rapidamente para vocês. Membros e pastores nós precisamos, primeiro, reconhecermos que narrativas falsas se tornam ferramenta de opressão. Precisamos reconhecer que narrativas falsas se tornam ferramenta de opressão. Toda vez que nós, como igreja, silenciamos uma vítima, estamos oprimindo essa vítima. Toda vez que nós, como líderes ou membros da comunidade, não damos importância, crédito ao que a pessoa está dizendo, perpetua-se a violência. Agimos como pessoas que estão oprimindo e não como pessoas que estão cuidando. Então a gente precisa reconhecer que distorcer a realidade, silenciar o fato, é ferramenta de opressão. A gente não pode continuar vivendo assim como igreja. A gente, eu digo igreja no geral, tá? Nós também precisamos, segunda coisa, cuidarmos dos fracos e feridos. Gente, uma das coisas inegociáveis para o Evangelho é o cuidado com o mais fraco. Inegociável. Mas não tem mais não tem mais se. O texto todo, a Bíblia toda, fala sobre cuidarmos dos mais fracos, dos vulneráveis. E muitas vezes, eles estão no nosso meio. Então é nossa responsabilidade para que nós não nos tornemos pessoas que oprimem, mas que cuidam, que protegem. Então nosso compromisso não é com a preservação da reputação do pastor, da igreja, da denominação. Não é. Não pode ser. Cada vez que eu tenho como pauta denúncias a respeito de igreja, gente, para mim, como pastor, é um constrangimento entrevistar os pastores, que aliás, eles nem vão para a entrevista, eles mandam advogado para manipular a verdade. É uma tristeza, porque eu penso assim, caramba, vamos, né? Vamos resolver, vamos trazer luz, vamos ser sinceros, vamos agir com a verdade. Está preocupado com a sua reputação, meu Deus. Que momento foi que a gente se perde de entender que nenhum pastor assume esse compromisso de preservar a própria reputação. Nós lutamos pelo nome de Cristo. E por lutarmos pelo nome de Cristo, e por anunciarmos o nome de Cristo, e por preservarmos o nome de Cristo, se eu pisar na bola, eu tenho que ser confrontado e tenho que trazer isso à luz. Eu não posso achar que o meu nome, preservar o meu nome em detrimento do nome de Cristo, da Igreja Batista Vida Nova, de que quer que seja mais importante do que preservar o nome de Cristo. Não faz o menor sentido.
Mas é isso que acontece lá fora. É isso que eu vejo no meu trabalho. Então o nosso compromisso não é esse. Não é esse. Terceiro, nós precisamos, pastores e membros, apontarmos juntos para o bom pastor. João capítulo 10, versículo 11. Eu sou o bom pastor, diz Jesus. O bom pastor sacrifica sua vida pelas ovelhas. O empregado foge quando vê um lobo se aproximar, abandona as ovelhas porque elas não lhe pertencem e ele não é o seu pastor. Então o lobo as ataca e dispersa o rebanho. O empregado foge porque trabalha apenas por dinheiro e não se importa de fato com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como meu Pai me conhece e eu o conheço, e eu sacrifico minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não estão neste curral, devo trazê-las também. Elas ouvirão minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. A maior responsabilidade de um pastor é apontar para o bom pastor. Porque se enquanto eu aconselho alguém, essa pessoa está enxergando, visualizando, entendendo nesse aconselhamento que eu estou apontando para o bom pastor, estou cumprindo com o meu trabalho. Estou sendo fiel à minha vocação. Se como membro de igreja, toda vez que um irmão te procura para desabafar, para pedir oração, para pedir ajuda, você aponta para o bom pastor, você está cumprindo com o seu chamado de discípulo. Vocês não precisam apontar para o pastor que sobe aqui, mas para o bom pastor. E nós, pastores imperfeitos, que apontamos para o pastor perfeito, nós não temos a missão de nos sacrificarmos pela igreja, de morrermos pela igreja. Até porque o bom pastor já fez isso, né? Amém? O bom pastor já fez isso. Eu lembro da minha ordenação pastoral, em que o pastor Milton Paulo, um grande amigo, ele me disse o seguinte: Ranieri, não tente morrer pelas ovelhas que Jesus já morreu. Agora aponte para o bom pastor. Mostre para elas o verdadeiro pastor. A marca do pastorado, gente, não pode ser dureza, crueldade e manipulação. Afinal de contas, é a voz do bom pastor que eu, pastor imperfeito, preciso reconhecer. E todos os outros membros da igreja, pastores ou não, precisam reconhecer. É essa voz que nós precisamos reconhecer. E é essa voz que é a verdadeira resposta para que não haja nenhum tipo de manipulação, de distorção, de falsas narrativas quando denúncias são trazidas para o seio da igreja. Porque se nós estamos ouvindo a voz do bom pastor, nós sabemos que o bom pastor protege as ovelhas feridas, cuida das ovelhas mais fracas, socorre aqueles que estão distantes, traz de volta para si. E ouvindo a voz do bom pastor e vendo o que o bom pastor está fazendo, não há como a gente agir de outra forma, se a gente quiser de fato seguir a Jesus. Então, concluindo, somente sob o cuidado do bom pastor, que é Jesus, feridas podem ser curadas, meus irmãos.
e o rebanho pode viver em verdade, em justiça, em paz. Não podemos tolerar e nós temos que buscar evitar qualquer tipo de falsa narrativa que protege quem violenta, quem abusa, quem manipula, quem oprime, quem silencia a vítima. Onde há mentira, o rebanho adoece e o nome de Cristo é desonrado. Enquanto as pessoas estão buscando proteger a reputação de pastores e igrejas, o nome de Cristo está sendo desonrado. Que a nossa comunidade seja marcada então pela verdade, continue sendo marcada pela verdade, continue sendo marcada pelo compromisso de não estarmos ocupados com poder, com reputação, mas com um anúncio fiel, consciente, honesto, do nome de Jesus, do bom pastor, exercendo compaixão, exercendo cuidado, exercendo generosidade, sendo verdadeiros, desfrutando do bom pastor que nos pastoreia a todos nós com infindável amor e cuidado. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos, a mantermos os olhos fixos em Jesus. E enquanto estivermos com os olhos fixos em Jesus, possamos proteger as pessoas que nos procuram, cuidar daqueles que estão mais fragilizados na nossa comunidade. E, se necessário for, denunciar quem quer que seja. Eu já disse isso aqui, eu não sei se eu já falei isso para o Cacau. Eu acho o Cacau muito corajoso, porque trazer uma série dessa, com mensagens assim, é se colocar, de certa medida, na mira, né? Porque, e é isso que eu entendo, a nossa responsabilidade. Nós trazemos a mensagem no sentido de que vocês podem nos confrontar quando nós agimos com dureza, com crueldade, com manipulação. Porque assim a nossa igreja permanece saudável, nós somos pastoreados mutuamente, edificados mutuamente, e o nome de Cristo é glorificado no nosso meio. Amém? Vamos orar? Queria pedir que o pastor Milton viesse fazer essa oração. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos agradecidos, ó Pai, porque o Senhor tem caminhado conosco. O Senhor tem dado, ó Pai, condições para que nós possamos estar aprendendo a cada dia mais, viver na dependência do Senhor. Porque só o Senhor, ó Pai eterno, é o nosso grande pastor. Amém. E nós somos agradecidos por isso. E muito obrigado pelos representantes que o Senhor dá a esta igreja, ó Pai, na pessoa do nosso pastor, Cacau, dos nossos líderes. Agora nós temos o Juliano, o Ranieri, nós temos o pastor Ivers. Muito obrigado, Pai eterno, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem colocado as bênçãos do Senhor nas nossas vidas. E que nós possamos ser realmente, não só aquilo que falamos, mas nós possamos levar as ovelhas, levar os nossos irmãos a caminho do reino, a caminho da eternidade, também pelos nossos exemplos, pelo nosso caminhar. Nos abençoe, ó Pai eterno, no transcorrer deste dia, e cuida de cada um de nós, ó Pai. Abençoa o Ranieri em todo o seu trabalho, em que ele vive circunstâncias terríveis, ó Pai, mas cuida do nosso irmão, para que ele possa ter força para continuar esse trabalho, ó Pai. Nos guarda, nos proteja,
Abençoe, aproveitando este momento. Quero pedir ao Senhor, quero clamar ao Senhor as mais ricas bênçãos, ó Pai, para as nossas irmãs mães. Cuida de cada uma delas, ó Pai, que elas possam realmente sentir este amor que Jesus colocou nos seus corações, ó Deus, para cuidar não só dos seus filhos, mas de todos aqueles que necessitam deste cuidado. Amém. E eu oro agradecido no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Amém. Graças a Deus por essa palavra. Tenho alguns avisos rapidamente para a gente já ir para os nossos almoços com mamãe. Almoços? Primeiro, queridos, lembrando a todos da nossa atualização de hall de membros, sempre meia hora antes do culto. Então, tá lá, ó. Hoje, 6h30, teremos lá no gabinete. Então, só ir lá e fazer a sua atualização ali, preencher a fichinha, tá bom? E o outro aviso é justamente para as mamães aqui. À noite nós teremos umas lembrancinhas para as mamães, tá bom? Então venham e tragam seu filho que nós vamos produzir a lembrancinha aqui, né, Vicky? Mais ou menos isso, né? Não quero dar muito spoiler, então venham e tragam seus filhos, tá bom? Para participar aí dessa produção, tá bom, queridos? Que Deus abençoe, um bom domingo a todos e feliz Dia das Mães.